que o ministro Dias Toffoli não quer que você saiba o que acontecia no Banco Master? Por que tanto interesse em manter em reserva as informações sobre um banco que já quebrou e que abrigava pouco mais de 0,5% dos ativos do sistema financeiro nacional? Hoje teve mais uma fase de operação da Polícia Federal sobre os escombros do Banco Master, aquelas operações espalhafatosas como são as operações da Polícia Federal, mas a documentação e tudo o que se apreendeu vai ser lacrado e encaminhado ao Supremo por ordem direta de Toffoli. Por que ninguém pode saber de nada, só o Toffoli? Você sabe que no Supremo ninguém faz nada por acaso, todo mundo ali é estudado, os ministros sempre acham a linha alfa do parágrafo beta do artigo gama para amparar essa ou aquela decisão. Nesse caso, parece que tem um deputado que fechou um negócio imobiliário qualquer com o Master e o deputado tem direito a ser julgado no Supremo, então o Toffoli puxou o processo para o Supremo, no caso, puxou para ele. A história do sistema financeiro registra vários bancos que quebraram. Banco Nacional, patrocinava o campeão Ayrton Senna. Banco Econômico, já foi uma potência no Nordeste. Bamerindos, tantos outros, todos maiores do que o Master quando quebraram. E nunca se viu tamanha movimentação como no caso do banco de Daniel Vorcaro. Está cheirando enxofre. Ministro do TCU, tribunal que jamais se preocupou com quebra de banco, se mexendo para entender por que o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central, parece que ele ficou preocupadíssimo. E a gente volta ao Supremo. E também não se envolvia o Supremo com liquidação bancária. Verdade que não surgiu até hoje na análise da papelada desses bancos, pelo menos não ficou público, nenhum contrato de 129 milhões de reais celebrado com o escritório da mulher de algum ministro do Supremo. Ministro que depois passou pelo constrangimento de ter que explicar o que conversou com o presidente do Banco Central na vigência do contrato, já nos estertores do banco. Não há também registro de que no fim da vida desses bancos, algum de seus advogados tenha dividido o jatinho com o magistrado da nossa mais alta corte. Mas até aí não foram esses os motivos para o sigilo, não. Foi o tal do deputado baiano. Mas aí é engraçado. Quando o Banco Econômico quebrou, em 1995, apareceu uma pasta que ficou conhecida como Pasta Rosa. Ela continha a lista de doações do banco para a campanha de políticos. Eram dúzias de políticos, alguns com direito a julgamento no Supremo, como o nosso único deputado baiano agora. E como é que o Supremo agiu naquele caso? Puxou a investigação da Pasta Rosa e deixou o resto com a Justiça Federal, que não aconteceu agora. Então, mudaram os ministros do Supremo, mudou o nome do banco, mudaram as regras. Por quê? O resort da família do ministro Dias Toffoli ganhou mais um capítulo. A coluna Andresa Matais apurou que quem comprou o resort da família do ministro foi um advogado que trabalha para os irmãos Joesley e Wesley Batista. Em um período de 2 meses, o advogado Paulo Humberto Barbosa comprou de 2 irmãos e de um primo de Dias Toffoli todas as cotas do empreendimento. Em abril de 2025, ele se tornou o único dono do resort Tauaua, que fica em Ribeirão Claro, no Paraná. O advogado Paulo é sócio de Renato Mauro Menezes Costa, atual presidente da Friboi, e de Gabriel Paes Fortes, o cunhado de José Batista Júnior, irmão mais velho de Joesley e Wesley Batista. Os 3 são donos da Petras Negócios e Participações, uma empresa de aluguel de aeronaves. O advogado Paulo Barbosa tem 50% do negócio e no total ele possui 10 empresas em seu nome, que vão desde o comércio atacadista a investimentos em agropecuária. Paulo também é advogado da família Batista. Em uma das ações, ele defende o grupo em um processo que investiga aquisições de empresas americanas com financiamento do BNDES. A compra do resort Tauaua foi feita por meio de um fundo de investimento administrado pela REAG, financeira que é investigada no escândalo do Banco Master. Na última semana, essa ligação levantou questionamentos sobre a conduta de Dias Toffoli como relator do inquérito do Banco Master no STF. Em 2023, o ministro também foi responsável pela suspensão de um pagamento de uma multa de 10,3 bilhões de reais, prevista no acordo de leniência firmado pela JF dos irmãos Batista com o Ministério Público Federal. Toffoli nunca integrou o quadro societário do resort, mas é um frequentador assíduo do local. No fim de 2025, a imprensa repercutiu uma ida do ministro ao Tauaua em um avião de Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, que é investigado pela Operação Carbono Oculto. Procurado pela coluna, Toffoli não comentou esses pontos. Já o advogado Paulo Humberto Barbosa não respondeu aos nossos questionamentos. E a coluna está aguardando o retorno da JBS. Na matéria completa, você entende os detalhes de como o resort foi parar da família de Dias Toffoli com o advogado ligado aos irmãos Batista. Foi aparecer o nome do Lewandowski no conselho administrativo do Banco Master e o cara pediu para sair. E ninguém fala mais nada. E ontem o Alckmin ainda fez um elogio ao Lewandowski, o Alckmin dizendo também que parará e parará, sabe? E outra, eu fui levantar, o Lewandowski, quando ele saiu do STF,
Um mês depois, ele já foi parar no Banco Master. Isso em 23. Oi. Ele ficou de 23 a 24 no conselho do Banco Master. Recebeu o convite do Lula para ser ministro. Aceitou. Quem que ele deixou no lugar dele? O filho, Henrique Lewandowski. Meu Deus do céu. Ele sai e deixa o filho. Aí o filho A grana era boa, né? Aí ele sai e deixa o filho. Aí o filho ficou um pouquinho. Aí o filho saiu. Quem que assumiu a vaga? O escritório da mulher do Alexandre de É Moraes. tudo a turma, Você né? tá entendendo? É toda a turma. A turma é fogo, cara. Meu, cara. Alerta máximo, a Polícia Federal descobriu porque o Toffoli colocou o caso Daniel Vorcaro em sigilo absoluto. Pouca gente sabe que a PF desvendou que a família do ministro ficou milionária graças ao Banco Master. As investigações revelaram que um fundo do Banco Master investiu 4 milhões de reais em um resort de luxo dos irmãos Toffoli. O Hotel Tayayá, que fica aqui no Paraná, tem diárias que passam de 4 mil reais e tem uma marina particular para iates. Mas calma que piora. Esse fundo que comprou o hotel é administrado pela empresa REAG, que é investigada na Operação Carbono Oculto e tem a suspeita de lavar dinheiro para o PCC. Ou seja, quem investe dinheiro nos negócios da família do ministro tem relação direta com a maior facção de criminosos do Brasil. Quase ninguém lembra que o Toffoli viajou no jatinho do advogado do Vorcaro para assistir a final da Libertadores. Dias depois desse episódio, ele colocou em sigilo máximo o inquérito do Banco Master, que é defendido pelo escritório do seu amigo. Mas agora o Toffoli acabou de decretar que tudo que for apreendido na segunda fase da Operação Compliance Zero deve ficar no STF lacrado com apenas ele supervisionando. Como se não bastasse, um outro advogado criminal que defende Daniel Vorcaro é amigo pessoal de Dias Toffoli há mais de 30 anos. Do jeito que isso tá escalando, tem muita gente dizendo que essa bomba pode até custar a cadeira do Toffoli no STF. E não para por aí, o cunhado do Vorcaro seguiu o mesmo caminho do banqueiro e tentou fugir do Brasil para Dubai em um jatinho particular e foi preso pela polícia. A PF também descobriu que empresas ligadas ao Vorcaro adquiriram mais de 2 bilhões em bens de luxo durante a crise do Banco Master. E quem está preocupado com isso é o Lula, que já foi avisado por um cacique do PT que se o Vorcaro abrir a boca, a bomba vai explodir no colo do partido. Como sempre, a mídia militante mal toca no assunto para proteger os amigos do sistema. Mesmo com todas essas provas, o Daniel Vorcaro ficou apenas 11 dias preso e continua gastando os bilhões que roubou do teu bolso. Por isso, compartilhe ao máximo esse vídeo e me siga se você tá cansado de impunidade. Eu sou vereador em Curitiba, mande agora a sua demanda no meu WhatsApp. Olha só que interessante, dia 27 de abril de 2024, eu questionei a viagem de alguns ministros do STF a Londres por conta de um evento de palestras. No mesmo dia, o Poder 360 mostrou que quem bancou o evento e a viagem foi o Banco Master. Ou seja, essa história não começou agora, ela já estava posta e foi ignorada. E aí você pode perguntar, o que isso tem a ver comigo, né, todo esse escândalo? Vamos lá. Quando um banco, com interesses diretos no judiciário, patrocina eventos com ministros da mais alta corte no país, a pergunta é simples: isso é normal? Não. Então por que ainda não gerou essa indignação em todo mundo? Eu vou te explicar. Começando pelo ministro Dias Toffoli, né? Segundo reportagens, ele viajou num jato particular ao lado do advogado diretor de compliance do Banco Master para poder assistir a final da Libertadores lá no Peru. Diz que é amigo antigo do advogado e tudo bem, mas não para por aí. Algumas reportagens dizem que o cunhado do CEO do Banco Master teve participação em negócios da família de Toffoli em um resort. E o ministro seria frequentador assíduo desse mesmo resort. Até aqui alguém poderia dizer, vida privada, ok. O problema começa quando o mesmo ministro se torna relator do caso do Banco Master. E aí, continuando, em vez do Toffoli se declarar suspeito, o que ele fez? Ele retirou a competência do processo da Justiça Federal, levou o caso para o STF, decretou sigilo absoluto e, pasmem, ele enviou perguntas para a Polícia Federal fazer ao banqueiro durante o depoimento. Isso, inclusive, gerou um embate, da audiência, na audiência entre a delegada da PF e o juiz do ministro.
E a decisão agora foi mais bizarra ainda. Ele determinou que os materiais apreendidos saíssem da Polícia Federal e fossem para o STF, interferindo aí na cadeia de custódia e, obviamente, desacreditando quem investiga. Então isso não são detalhes, isso é nexo causal entre relação pessoal e decisões institucionais. Mas não para por aí. Tem também o Alexandre de Moraes, que enquanto ele exerce o cargo de ministro do STF, a esposa mantinha contrato ativo com o Banco Master de 129 milhões de reais. Mais de 3 milhões por mês, mais do que ganha aí jogadores, enfim, da elite do futebol brasileiro. Então reportagens mostraram que o CEO do banco recebeu Moraes e políticos para jantar na sua mansão aí em Brasília. Depois disso, veio à tona que Moraes se encontrou com o presidente do Banco Central para tratar do caso. E ainda ligou, não foi em uma, nem duas, nem três, mas 6 vezes para saber do andamento do assunto. Agora repara no truque. Quando esse escândalo explode, eles tentam jogar tudo no colo da direita, porque afinal de contas nunca é culpa deles, né? E o argumento é que pessoas ligadas ao banco doaram para campanhas de políticos da direita. O curioso é que as doações da direita elas são públicas, declaradas e dentro da lei. Já de esquerda, amigo, bom, isso aí a gente nunca descobre, né? Mas fica aí a pergunta final. Que direita é essa que estaria sendo protegida por Toffoli e pela esposa de Alexandre de Moraes? É o mesmo STF que prendeu o maior líder da direita, o Bolsonaro, e que está colocando aí penas absurdas para o pessoal do dia 8. Então, assim, eles agora estariam agindo para poder defender essas pessoas, o pessoal da direita? Não faz sentido. Então, esse caso, assim, tá longe ainda de ser encerrado, ele é nebuloso, cheio de conexões que ainda precisam ser esclarecidas, de decisões que precisam ser explicadas, de fatos que eu não tenho dúvidas que ainda vão vir à tona. Então, não é um caso fechado, uma narrativa pronta, e muito menos algo que possa ser varrido, né, para debaixo do tapete com recortes aí convenientes. Então, tem muita coisa para acontecer, muita informação ainda vai aparecer, e o mínimo que se espera de uma instituição como o STF é transparência, imparcialidade e responsabilidade, né? Especialmente porque se trata da mais alta corte do nosso país. Então, o Brasil sim merece respostas e esse assunto, gostem ou não, não acabou. Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. Um amigo nosso, não vamos dizer o nome dele, né? O Vlad, não vamos dizer o sobrenome. Ia ter o despejo no dia seguinte, o juiz deu a liminar. A gente tinha que tentar suspender no Tribunal Regional Federal. Naquela época, você tinha que entrar com agravo e mandado de segurança, porque não existia tutela antecipada. Aí o que fazer? A gente ia ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã, não. Eu falei que ia tirar xerox e sumiu. Parece brincadeira. E o André fez menção de bater palma, mas tem que bater palma pro Vladimir. Porque hoje, aonde ia ter esse despejo, tem um conjunto habitacional. E essas pessoas moram lá. Até hoje. Porque depois conseguimos efetivamente suspender o despejo no Tribunal Regional Federal e fomos à Caixa Econômica Federal, era um terreno da Caixa, que a Caixa tinha obtido em dação em pagamento de dívida bancária, e lá hoje tem um conjunto habitacional, que atendeu não só aquelas chamados invasores, que a gente sempre chamava de ocupantes, nunca de invasores, ocupantes, e esse roubo do processo resolveu essa situação, porque conseguimos suspender, e depois negociando com a Caixa Econômica Federal, conseguimos uma linha habitacional para aquele grupo que atendeu outras famílias também que estavam previamente cadastradas junto à Caixa Econômica Federal. E depois, uns 6 meses depois, o Vitor Januário foi chamado a ser testemunha de defesa num inquérito, num processo criminal contra o Vladimir. E o Vladimir foi processado. Aí o Vitor pode contar o que aconteceu. O Vitor chega lá, a juíza que presidia o processo penal fala: mas Vitor, o que você está fazendo aqui? Oh, é você que é a juíza? A juíza tinha sido estagiária do jurídico. Aí o Vitor contou toda a história, e o que ela fez? Arquivou o processo contra o pobre coitado do Vladimir. Nós temos aqui Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central no governo Lula, consultor do Banco Master. Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça do nosso país, chefe da Polícia Federal, consultor do Banco Master.
Nós temos Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda do Lula, consultor do Banco Master. Nós temos o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes prestando serviço. Nós temos Jacques Wagner, senador, Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, Rui Costa, ministro da Casa Civil, ligados a Augusto Lima, sócio e CEO do Banco Master. Resgatem esse gráfico de Adriana Matos. É mais do que completo. Está aqui exposto. O maior absurdo da nossa nação. É o meu 7º ano como deputado federal. Só esse ano eu falei 497 vezes na tribuna. Eu nunca testemunhei um absurdo em contrato dessa forma. Ou a gente aprende a punir quem faz coisa errada. A gente precisa afastar o ministro Alexandre de Moraes. Até para o próprio bem dele. Até para o próprio bem do país, para o bem do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é um escárnio. A gente viu jornais no exterior fazendo piada, dizendo que a esposa do ministro só perde por Neymar, citando ela como um craque.